Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre método científico. Esse é um método utilizado por cientistas e pesquisadores para explicar fenômenos que ocorrem na natureza e entender a composição de determinados materiais. Vale lembrar que esse método não é restrito apenas a pesquisadores e cientistas. Qualquer pessoa pode fazer uso do método científico. O método científico é o conjunto das normas básicas empregadas para a produção de conhecimentos que tenham rigor e ciência. Na verdade, não há um método científico no sentido de uma receita universal para se fazer ciência. A base da metodologia científica consiste em reunir observações, hipóteses ou fatos e ideias. O processo evolui por meio da melhora das técnicas usadas para realizar observações e do reexame das hipóteses. O aperfeiçoamento das observações pode ser alcançado com experimentos planejados anteriormente, utilizando meios técnicos mais adequados. As hipóteses se aperfeiçoam quando se tornam mais simples, quantitativas e gerais. No entanto, é preciso deixar claro que esses aperfeiçoamentos não levam à verdade absoluta, mas a conhecimentos progressivamente melhor fundamentados nas ciências factuais. Há uma crença de que o conhecimento fornecido pela ciência é de algum modo superior a qualquer outro conhecimento do homem comum. Técnicas, teorias, métodos contam com a aprovação geral quando considerados científicos. Indústrias, por exemplo, rotulam de científicos os processos pelos quais fazem seus produtos e os submetem. Essa atitude quase que de veneração à ciência deve ser em boa parte ao extraordinário sucesso prático adotado pela física, pela química, pela biologia e por suas ramificações. Assume-se então, implicitamente ou explicitamente, que por detrás desse sucesso existe um método especial. Na história do método científico, Aristóteles foi um dos precursores, já que ele foi um dos primeiros a dar importância à observação com métodos e regras, para encontrar a melhor resposta para um problema. Através do processo de indução, as observações levam a um princípio explicativo. Uma vez estabelecido, este princípio pode levar, por dedução, de volta às observações particulares, de onde se partiu as outras afirmações a respeito dos acontecimentos e propriedades. No século XV, período do Renascimento, um movimento artístico e científico que se baseava no racionalismo, que foi uma doutrina em que se acreditava que nada existia sem uma explicação racional, e no experimentalismo. Foi neste contexto que o modo de pensar dogmático, místico e supersticioso da alquimia começou a ser mudado por uma forma de buscar conhecimento através da ciência experimental. Com o passar do tempo, o pensamento científico começou a se desenvolver ainda mais. A busca do conhecimento se baseava em experimentação e no uso lógico da matemática. Antes, para que o conhecimento fosse aceito como válido, bastava atender às normas da filosofia. A experimentação estava fora de questão. Robert Boyle, mais conhecido como o pai da química, foi um dos responsáveis por transformar a alquimia em química, introduzindo nela o método científico. Boyle assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas de seus dias, pois ele apresentava abertamente todos os detalhes de seus trabalhos, defendia o uso de experimento para comprovar os fatos e não acreditava em uma hipótese só porque era consagrada. O método científico engloba etapas como a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, a análise dos resultados e, por fim, a conclusão. É importante ressaltar que a investigação de determinado fenômeno não precisa necessariamente cumprir todas as etapas, e que não existe um determinado tempo para realizar cada uma delas. A primeira etapa é a observação. Diante de algum sistema ou algum fenômeno que acontece na natureza, o cientista é levado pela curiosidade ou pela necessidade de explicar o porquê aquilo acontece. Assim, a partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a ajuda de instrumentos, como por exemplo o microscópio, o cientista começa a formular questões. Um exemplo de observação seria: por que as folhas são verdes? A segunda etapa é a hipótese. Na tentativa de responder à questão levantada ou às questões levantadas, o cientista passa a tentar dar uma possível resposta que explique o fenômeno observado, ou seja, afirmações prévias para explicar o fenômeno. Por exemplo,
Para responder à pergunta por que as folhas são verdes, a seguinte hipótese poderia ser levantada. Alguma substância está presente em todas as folhas verdes que é responsável por lhes conferir essa cor. Terceira etapa: experiências. Para verificar se a hipótese levantada é realmente verdadeira, o cientista realizará vários experimentos controlados, cujos dados são cuidadosamente medidos e anotados. As experiências podem confirmar a hipótese ou mostrar que ela não é verdadeira e deve ser descartada. Assim, outra hipótese será levantada e outros experimentos serão realizados. Com os avanços tecnológicos, atualmente existem muitos aparelhos que tornam essas experiências mais precisas e confiáveis. Por exemplo, para comprovar a hipótese de que alguma substância é responsável pela cor verde das folhas, poderia ser realizado experimentos para isolar alguns compostos existentes nas folhas verdes e verificar se algumas dessas substâncias não existem em folhas de outra coloração. A quarta etapa é a análise dos resultados. Após a fase da experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados obtidos para verificar se eles são suficientes para explicar o fenômeno e se eles estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas e outras experimentações podem ser feitas. Caso os resultados forem satisfatórios, o pesquisador parte para a etapa de conclusão. A quinta e última etapa é a conclusão. A conclusão é a etapa em que o cientista verifica os experimentos e pesquisas realizados e vê se eles respondem aos questionamentos levantados e permitem que eles façam afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Algumas das afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter uma lei. Um exemplo de conclusão seria: o tom esverdeado das folhas ocorre porque elas produzem grande quantidade do pigmento clorofila. A estrutura da clorofila possui um íon, que é responsável pela cor verde, pois ele absorve bem os comprimentos de luz vermelha, laranja, azul e violeta, mas reflete grande parte da luz verde, que é a cor que nós enxergamos. Um exemplo de lei seria: todas as folhas verdes possuem a substância clorofila. Muitas vezes, cientistas desistem de hipóteses que não se comprovam pelo método científico. Entretanto, em outros momentos, descobertas feitas por acaso são mais valiosas do que a busca inicial. Foi assim com a invenção da borracha vulcanizada, quando o engenheiro Charles Goodyear, depois de produzir um lote de sacolas de borracha que derretia no calor ambiente, colocou o material mais tempo exposto a alta temperatura, para ver quanto o material resistia. Mas em vez de derreter, a borracha, que tinha enxofre, endureceu mais, o que tornou o material uma ótima opção na fabricação de pneus. Na descoberta da insulina, quando em um experimento os médicos Oskar Minkowski e Joseph von Mering retiraram o pâncreas de um cão para ver se isso mudaria a digestão do animal, quando notaram por acaso que a urina dele passou a atrair moscas. Quando examinaram-a, perceberam que ela estava cheia de açúcar, então concluíram que o pâncreas produz uma secreção responsável pela absorção do açúcar. Também pode-se observar isso na descoberta da penicilina, quando o biólogo Alexander Fleming observava o comportamento de uma cultura de bactérias e, apesar de todas as precauções, um fungo verde de mofo nasceu na placa. Fleming percebeu que as bactérias morreram por causa do fungo e, depois de isolá-lo, Fleming descobriu que ele continha uma substância capaz de matar muitas das bactérias comuns que infectam o homem. E a partir dessa descoberta foi possível a criação dos antibióticos. Teorias descobertas através do método científico não são ideias fixas e podem mudar com o tempo ou serem substituídas por novas descobertas. Vamos falar agora sobre algumas teorias que foram refutadas por outras mais plausíveis. Teoria humoral hipocrática. Segundo essa teoria, a vida seria mantida pelo equilíbrio de 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, procedentes respectivamente do coração, sistema respiratório, fígado e baço. Se fosse identificado uma
concentração maior de algum desses humores, teríamos diferentes tipos filosóficos: o popular sanguíneo, o sereno fleumático, pessoas calmas, pacientes e equilibradas, o forte colérico, ira, raiva e o perfeito melancólico. Teoria miasmática das doenças. Segundo a teoria, as doenças teriam origem nos miasmas, conjuntos de odores muito fortes provenientes da matéria orgânica em putrefação. Quinto estágio da decomposição de um animal morto em solos e lençóis freáticos contaminados. Geração espontânea. Considerava possível a formação espontânea de determinados seres vivos a partir de matéria orgânica, inorgânica ou de uma junção de ambas. Os cientistas do século XVIII acreditavam na existência de um fluido invisível e inodoro, chamado calórico, que todos os corpos continham em quantidades determinadas em sua composição, que era denominado como causador das alterações de temperatura. Teoria do flogisto. O cientista alemão Georg Stahl acreditava que corpos combustíveis possuíam uma matéria chamada flogisto, que era liberada no ar durante o processo de combustão ou de calcinação. O universo geocêntrico é uma hipótese de que o planeta Terra estaria fixado no centro do universo, com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. A teoria da Terra plana é uma crença que dizia que a Terra era plana, ao invés de curvada ou esférica. Bom, pessoal, por hoje é só. Deixe seu like e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau!